Fala pessoal, uma boa noite, né? Aqui é boa noite, né? Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas para nós aqui é boa noite, né? Então eu estou aqui para gravar mais um vídeo, né? A demora é grande entre um vídeo e outro, por causa do meu estado de saúde, né? Que não é muito bom, não tem sido muito bom. Eu tenho enfrentado problemas sérios com os problemas degenerativos, os problemas ósseos degenerativos que eu tenho, mas a fibromialgia, depressão, que é forte, muito forte, né? Os remédios são incipientes, não resolvem o meu problema, além dos problemas que eu tenho tido, que são problemas que agravam mais as pessoas que estão comigo, que convivem comigo, né? O que tem que tratar comigo de alguma maneira, né? O transtorno de personalidade borderline. Tá, mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Vocês estão vendo aí, a bagunça é grande, tem chinelo ali espalhado da Sofia, coisas da Sofia jogadas por aí e outras coisas que vocês estão assistindo aí. Mas vai assim mesmo o vídeo, tá bom? Me desculpem aí. Eu só peço, eu quero pedir a vocês, é claro, esse vídeo, esse canal aqui é para se discutir não só política. Na verdade eu estou um pouquinho cansado de política, né? Mas também para discutir um pouquinho de filosofia, que eu gosto, de direito, né? De teologia, que eu também gosto, né? E hoje eu quero fazer aqui um tipo de react, não é bem um react, né? Mas seria um react. Eu não gosto muito desses termos modernos, eu sou da turma antiga, né? Não que isso me torne melhor do que ninguém, é claro, né? Como dizia um professor de história meu, o tempo não vai passar, o tempo não vai parar, a história não vai parar, porque eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse ou daquele jeito, ou porque na minha época era assim, eu era assado. A história continua, a história ela vai, como diz a música do nosso querido, eu não vou lembrar agora o nome do cara, pelo amor de Deus. Bem, mas a música diz que o novo sempre vem, né? Belchior, a música do Belchior, muito bem interpretada pela Elis Regina e também pelo próprio Belchior, né? A música Como Nossos Pais, né? Então, tem aquela parte da música, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então, o novo vem, não tem jeito, né? Eu assisti um vídeo alguns tempos atrás, alguns meses atrás, né? Do Daniel Cidade, é um filósofo, o canal dele é um canal pequeno ainda, 11 mil, né? 11 mil assinantes, né? Não é como o meu aqui, que tem 23. Mas eu procuro espalhar, né? Eu tento fazer com que os meus amigos assistam o vídeo e espalhem, né? Bem, mas é um vídeo no qual o Daniel Cidade discorre sobre a possibilidade de Paulo Giraldelli Júnior ser o Olavo de Carvalho da esquerda. E aí ele envereda, né, pelo caminho, pela questão da personalidade. Depois de ele fazer um retrato sobre o que é Olavo de Carvalho, quem é Olavo de Carvalho, uma breve menção, né, sobre a biografia do Olavo de Carvalho. Na verdade, não é nem uma biografia, eles falam do Olavo de Carvalho apenas para dizer que Olavo de Carvalho é um cara inteligente, era, né, um cara inteligente, e que a questão do Olavo de Carvalho é que ele não sabia se colocar bem, né? Ele se isolava, ele não tinha, digamos assim, uma desenvoltura para envolver mais pessoas, né?
nos seus raciocínios, nos seus maus escritos, né? Nas suas obras e na sua autoproclamada sabedoria. E o Daniel cai nessa, né? De achar que o Olavo de Carvalho é inteligente. Gente, talvez eu grave um vídeo depois, né, para tratar sobre o que é inteligência, né, o que é sabedoria como substantivo, o substantivo sabedoria, o que é que significa, assim como a inteligência, o que é que ela significa, e também sobre conhecimento, né, sobre sabedoria no sentido de adjetivo, sábio, né? De ser uma pessoa sábia, né? O que é uma pessoa sábia, né? É um adjetivo, né? Mas eu vou tratar assim, pouca coisa aqui rápido, porque eu quero gravar um vídeo bem rápido, né? Inteligência, minha gente, é a capacidade de conhecer, a capacidade de aprender, né? Basicamente isso. Eu vou fazer um resumo aqui, não vou pegar o sentido, não vou pegar aqui o Aurélio para dar o conceito, mas é basicamente isso, é a capacidade, né? Se você tem uma alta capacidade de aprender, de conhecer, você é uma pessoa inteligente. Isso não significa que você seja uma pessoa sábia, porque sabedoria é saber, é a capacidade, melhor dizendo, é a capacidade de pegar esse conhecimento, né? De pegar esse conhecimento e transformar ele em ação, né? Em agir de acordo com o conhecimento que você tem, né? Isso nem todo mundo consegue, né? Há pessoas inteligentes, mas que não são sábias, e há pessoas que são sábias, né? E que não são tão inteligentes assim, né? A capacidade de informação também é uma coisa muito grande, né? Então você não pode confundir, no caso do Olavo de Carvalho, inteligência, né? Inteligência com oratória, né? O Olavo de Carvalho é um cara extremamente inculto, burro mesmo, né? Burro mesmo. E essa expressão burro que eu estou usando aqui, ela vai ser, daqui a pouquinho eu vou utilizar ela novamente, dentro dos argumentos do próprio, né, do próprio Daniel Cidade, né? Então, o cara é burro, não é porque ele diz muita coisa, fala muita coisa e fala essas coisas de maneira fluente, né, que essas coisas são inteligentes, né? Eu nunca tive o desprazer de ler Olavo de Carvalho. Eu já li Paulo Giraldelli muitas vezes, mas eu não tive desprazer ainda. Não que eu não tenha pego os livros, é porque eu não tenho mesmo assim. Quando eu pego um livro, eu começo a ler e eu vejo que o cara não tem conteúdo, eu paro de ler. Paulo Giraldelli, por exemplo, é um cara que tem muito, ele fala muito contra, ele tem chega a parecer até que ele tem inveja, né? Mas não é. Sobre o Pondé, né? Eu me lembro que muito antes de conhecer Paulo Giraldelli, eu peguei um livro do Pondé para ler, né? Um que ele se coloca na capa, e até tem vários filósofos e ele se coloca na capa, né? Mas não consegui ler. Depois eu comecei a assistir vídeos do Paulo Giraldelli e ler Paulo Giraldelli e vi que nos vídeos o Paulo Giraldelli tem ele implica muito com o Pondé, né? Bem, mas você não pode comparar uma coisa como Olavo de Carvalho, né? Eu até anotei alguma coisa. Você não pode comparar. Você não pode comparar um traste, né? Como Olavo de Carvalho a Paulo Giraldelli, né? Olavo de Carvalho é um cara que não chegou a ter a quarta série, né, do ensino fundamental. Não estou querendo dizer que a pessoa que não teve uma formação ou uma educação formal, ela não seja inteligente. E não estou nem dizendo aqui que ele seja... Ele é burro, né? Inteligente é meu pai. Meu pai foi um cara muito inteligente,
nunca frequentei escola, mas era um cara muito inteligente, capaz de dizer coisas, de dizer assertivas, que realmente faziam diferença, que realmente impactavam as pessoas. Então, meu pai, e era dono de uma oratória muito boa também, né? Mas o Daniel, ele envereda aqui pela querer comparar, Olavo com Giraldelli, e dizer que Giraldelli é uma pessoa, seria uma espécie de Olavo de Carvalho da esquerda, por causa da personalidade. Ele entra logo pela questão da personalidade de Paulo Giraldelli, né? E algumas pessoas fazem comentários também no vídeo, né? Um vídeo curto de 15 minutos, eu espero que esse seja tão curto quanto, né? E para que Paulo Giraldelli é intratável, que Paulo Giraldelli é mal educado, que Paulo Giraldelli é arrogante, né? Que seriam essas as qualidades que tornariam o Paulo Giraldelli o Olavo de Carvalho, né, da esquerda, já que o Olavo de Carvalho é uma pessoa conhecida por ter essa personalidade agressiva também, de xingamentos e tal, e Daniel, disse que ascendeu para essa questão quando ele assistia um vídeo, e ele estava assistindo esse vídeo, e ele conta a experiência própria dele, né? Que ele fez um questionamento ao Paulo Giraldelli no vídeo, devia ser uma live, né? E o Paulo Giraldelli foi muito mal educado, xingou ele, disse umas coisas, né, com ele. E que depois, mais tarde, assistindo outro vídeo do Paulo Giraldelli, o Paulo Giraldelli perguntou se podia chamar a Tabata Amaral, a deputada Tabata Amaral, de vagaba. O Daniel achou isso extremamente, né, agressivo, mal educado da parte do Giraldelli, porque, segundo ele, ofendia a própria sexualidade, atingia a própria sexualidade da Tabata, né, da Tabata Amaral. Quem assistiu os vídeos do Paulo Giraldelli já viu a implicância dele, né? Ele tem essa implicância com o Pondé, tem implicância com a Tabata Amaral, que ele chama de Batata Amaral, ele tem implicância com outros filósofos, né? Ou ditos filósofos, né? O Karnal, por exemplo, que ele chama de Banal, e várias outras pessoas, né? Mas o Paulo Giraldelli, inclusive o próprio Daniel faz isso no vídeo, né, distingue que o Paulo Giraldelli é um cara que tem 4 mestrados, tem 4 doutorados, 4 doutorados, né, tem em filosofia, em educação, em filosofia da educação, em história da educação, tem um pós-doutorado também em medicina, eu não lembro agora, mas tá, tudo bem. Então a palavra-chave do vídeo lá do Daniel Cidade é personalidade. Então, porque o Giraldelli tem essa personalidade, ele seria. Mas não se pode comparar, mesmo que tivesse, não tem. Paulo Giraldelli não tem a mesma personalidade do Olavo de Carvalho. Ele diz, o Daniel, que o Olavo de Carvalho é uma pessoa desonesta, né? E só em ser uma pessoa desonesta, intelectualmente desonesta, e isso ele é realmente, o Olavo de Carvalho, né? Já o torna totalmente, já o coloca em polos, num polo diametralmente oposto, né, ao Paulo Giraldelli. Paulo Giraldelli é uma pessoa super inteligente, um cara, um filósofo que não é um filósofo apenas de gabinete, de cadeira, de escritório, né, ou de sala de aula, é um combatente, ele é um filósofo da praxis também, talvez por ser marxista, né, ou um tanto quanto marxista, né, porque até hoje ele, nem nos livros que ele lê, mas a gente percebe que ele é um cara marxista, né, é Paulo Giraldelli. O Olavo de Carvalho não era nada, o Paulo de Carvalho é olavista, ele era ele mesmo.
E você pode ver os frutos, a diferença entre o Paulo Giraldelli e o Olavo. Você vê os discípulos de Olavo, né? O Ernesto Araújo, o Abraham Weintraub, o irmão do Abraham Weintraub, o Arthur Weintraub, né? Aquele rapaz lá que agora está na CNN, que fez lá a compilação do o que você, o que você precisa saber, ou precisa para ser um idiota, ou para deixar de ser um idiota, uma coisa assim. Aquele rapaz que hoje está na CNN é um discípulo também, é um Olavete, né? Aí ele pega e vai falar. Eu vou até... Esse eu faço questão de citar, né? Porque ele fala que o Giraldelli foi o orientador do Demerval Saviani, né? Que é um dos maiores educadores do país, né? Olha aí, o discípulo de eu não vou dizer, é claro que uma orientação num doutorado, né, ou no mestrado, para fazer de você, para fazer daquela pessoa que está recebendo a sua orientação, vai fazer dessa pessoa um discípulo. Mas olha bem, né, se você comparar, né, essas pessoas que saem, né, e que fizeram, né, e que passaram pelas mãos de né, e pelas mãos de outro, né? Então, Demerval Saviani passou pelas mãos de Giraldelli, e o Ernesto Araújo, aquele cara que acreditava que a Terra é plana, aquele cara que acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né? Terraplanista, etc. e tal. Isso não é inteligência, minha gente. Isso não é inteligência. O cara acredita num dogma. Foi posto um dogma e ele aceitou esse dogma, né? Porque é o que o catolicismo fazia durante a Idade Média, né? A dogmática da Idade Média, né? Era aquela coisa que estava posta pela igreja e você não podia investigar e nem discordar, né? Então estava posto aquilo ali. E então essa questão da Terra plana foi uma questão da igreja, entre a igreja e Galileu Galilei, né? E no meio também Daniel Copérnico, né? Que foi quem deu realmente, quem forneceu essa origem realmente para o pensamento heliocêntrico, né? Então, totalmente não faz sentido você querer comparar Paulo Giraldelli com Olavo de Carvalho. E chamar Olavo de Carvalho de inteligente, de intelectual, minha gente, não é nem forçar a barra, não. É se render à imbecilidade, né? É se render à imbecilidade. Se Olavo de Carvalho xingava e Paulo Giraldelli também xinga, e eu já vi ele fazendo isso realmente nas lives dele, chamando a pessoa de burra, né? E dizendo outras coisas. Se ele fala palavras de baixo calão, né? Isso não torna igual ao Olavo de Carvalho. Até mesmo porque o Olavo de Carvalho usa palavrões, palavras de baixo calão e xingamentos como matéria para o que ele diz, substância para o que ele diz, para o que ele diz. É uma coisa que é de conhecimento geral, né? Dos métodos, né, de Olavo de Carvalho é dizer, você está debatendo com uma pessoa e essa pessoa está ganhando no argumento, né? Então você começa a xingar a pessoa. Então é uma arma do olavismo colocado muito bem colocado em perspectiva pelos olavetes, né? pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, né? Pela família do Bolsonaro. E aqui eu abro um parêntese para dizer que, assim, para você entrar na escola militar, você pega o Pazuello também, é um burro, um jumento, né? Mas veja o teste para entrar na Academia Militar das Agulhas Negras. É um dos testes, é uma das provas mais difíceis do Brasil.
né? É um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, a mesma coisa com relação ao Instituto de Engenharia, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, né? É um dos vestibulares mais difíceis do mundo, né? Eu me pergunto como é que Pazuello, que Bolsonaro conseguiram entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, porque é realmente um teste dificílimo, né? Eu não sei, eu não sou filósofo, eu sou da área do direito, eu sou advogado, né? Então eu não tenho muita, né? Não tenho muito como questionar isso, mas também os vestibulares para direito, né? Medicina, direito, engenharia, odontologia são dos mais difíceis do Brasil. Agora eu não sei como Bolsonaro é um burro, é um olavista, sinônimo de burrice. Bolsonaro, sinônimo de olavismo, Bolsonaro. Então, você faz aí aquela questão, né, da síntese, da antítese, né, da tese, da antítese e da síntese, né? Aí você obtém aí que... eu vou gravar um vídeo depois sobre isso e sobre política também. Mas eu queria só fazer esse ensaio aqui, né? Eu vou falar mais sobre esse vídeo, mas eu queria só fazer esse ensaio aqui. Não tenho, sou advogado, mas não tenho aqui nenhuma procuração para defender o Paulo Giraldelli, até mesmo porque o Paulo Giraldelli, talvez se ele visse o que eu falo, talvez ele fosse me chamar de burro também, né? Agora, porra, nós vamos nos melindrar por causa de uma palavra de baixo calão, diante dos 4 anos que nós passamos, né, do que nós ouvimos de Bolsonaro naquela reunião que ele teve lá com seus gangsters, os gangsters que ele chamava de ministros, como ele xingou ali de filho da puta. Pô, estou falando aqui só uma das palavras de baixo calão que Bolsonaro falou ali, né? Assim como os seus ministros, né? Os gangsters que o assistiam, né? Então, porra, você não pode ficar melindrado também, porque como é que nós vamos chegar à maturidade, minha gente? Como é que nós vamos chegar à maturidade? E olha aqui que eu detesto também essa questão de xingamento, né? E um dos motivos porque eu que eu detesto o Olavo de Carvalho também é essa questão de xingamentos. Mas Olavo de Carvalho é um cara aficionado naquela palavra de 2 letras, né? Que começa com C e termina com U, né? Então ele era um aficionado. Você assistir, você fica embasbacado, né? Não é a mesma coisa de Giraldelli, que solta um xingamento ou outro, né? Uma vez ou outra. É claro que às vezes ele comete exageros, como todos nós. Agora nós também não vamos ficar melindrados por causa, né, que o Paulo Giraldelli, que é um cara genial, na minha opinião, e o próprio Daniel Cidade, né, ele recomenda aquelas obras do Giraldelli lá, né, 10, deixa eu ver aqui, minha gente, como é que ele fala, qual é a obra. 10 lições, né? 10 lições. Ele tem 10 lições sobre vários filósofos da história, e ele fala que o 10 lições sobre Sócrates do Giraldelli é a obra sobre Sócrates mais importante até do que 10, até mesmo do que o Gilberto Cotrinho e do que a Marilene Chaui. Olha lá, e quem leu a Marilene Chaui, né, quem leu aquela coleção Os Pensadores, que todas as introduções ali, de todos os livros da Marilene Chaui, você vê que a Marilene Chaui ela tem uma capacidade intelectual esplêndida, né? Então, só aí você não poder comparar, não ter comparação e dizer que o Paulo Giraldelli é o Olavo de Carvalho da esquerda, porque Paulo Giraldelli, aqui e acolá, de vez em quando, xinga, ou chamou a Tabata Amaral de vagaba, ou perguntou se pode chamar a Tabata Amaral de vagaba. Eu também acho que não deve e não pode,
né? Ele responda por si, ele é maior de idade, responda por si, mas isso não vai me melindrar. Não vai me melindrar e nem diminuir, e nem fazer com que Paulo grau dela seja diminuído aos meus olhos. De jeito nenhum, né? Então é isso. Depois eu fiz várias anotações aqui. Eu vou rever essas anotações, colocar de forma mais organizada, para no próximo vídeo a gente ter alguma coisa melhor. Ok, pessoal? Então, boa noite, se inscreva no vídeo, passe adiante, né? É importante você passe adiante, se inscreva no canal, passe adiante esse vídeo, né? Deixe o seu joinha, isso é importante para que a gente possa transmitir conhecimento, transmitir cultura, né? Não é nem para que, e não é mesmo para que eu seja monetizado, não é a minha intenção, né? Eu não preciso, assim, eu já tenho com que viver, então não preciso dessa coisa aqui do canal para sobreviver como muitas pessoas que têm canal na internet, normalmente pessoal de esquerda, tem canais, né, que precisam realmente que você seja membro, que você contribua com o canal, né? É importante que você assine o canal, que você se torne assinante do canal para que o canal cresça e a pessoa seja monetizada, né? Mas é importante a gente transmitir conhecimento, que é a intenção a minha intenção, né? Apesar de não ser um intelectual, de transmitir um pouco de conhecimento que eu tenho nessas áreas, teologia, Bíblia, filosofia, né? Pois então, minha gente, é isso aí que eu queria deixar com vocês e até daqui a pouco.